Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Gisele Pereira, estou aqui juntamente com as minhas colegas Marla Silvaneide e Alessandra Oliveira para dar uma pequena aula para vocês a respeito das redes de atenção às doenças e agravos crônicos, especificamente no eixo das doenças cardiovasculares. Bom, o objetivo da nossa aula é conhecer as redes de atenção às pessoas com doenças crônicas, né? Fazer os nossos alunos conhecerem melhor essa rede, especificamente as doenças cardiovasculares, a atenção às doenças cardiovasculares, bem como o funcionamento dessa rede e as ações de intervenção que ela fornece, além também de conhecer as atribuições do enfermeiro nesse caso específico de atuação. Bom, e para conduzir a nossa aula, a gente trouxe os seguintes conteúdos para vocês, que seria o contexto histórico das redes de atenção, os conceitos de doenças crônicas, conceitos de doenças cardiovasculares, além dos fatores de risco para as pessoas que venham a desenvolver essas doenças, alguns dados epidemiológicos sobre as doenças cardiovasculares no Brasil, o funcionamento dessa rede de atenção, as suas duas etapas, que vocês vão entender mais à frente, a avaliação clínica e a avaliação laboratorial, o fluxograma do funcionamento e, por fim, as atribuições, ou seja, as tarefas do enfermeiro a essa rede de atenção à saúde ao portador de doenças cardiovasculares. Bom, a metodologia, ou seja, os métodos que a gente vai utilizar para prosseguir a nossa aula serão o uso de um slide didático, né, para nortear as nossas informações, composto por imagens ilustrativas e também por alguns quadros, né, para trazer melhor as informações para vocês. E agora vamos iniciar de fato a nossa aula sobre a rede de atenção às doenças e agravos crônicos no eixo cardiovascular. Contexto histórico das redes de atenção. No ano de 1988, o Brasil passava por importantes mudanças nos serviços de saúde, sendo que uma destas foi a criação do Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS. Estabelecido pela Constituição da República Federativa no Brasil, como já foi estudado, essas mudanças nos serviços de saúde enfatizam a estratégia de saúde da família e a atenção primária à saúde. Dentre as transformações em serviços de saúde, foi sugerida a criação de vínculos entre profissionais e usuários e uma melhor assistência na prestação de serviços através da criação de redes. Assim, através de diretrizes que engrandecem a organização dos serviços de saúde no âmbito do SUS, surgiram as redes de atenção à saúde, sendo oficializadas pelo Ministério da Saúde, após a aprovação da Comissão Intergestória Tripartite, através da Portaria 4.279, 2010, publicada no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 2010. Elas são caracterizadas como organizações constituídas de conjuntos de serviços de saúde unidos por uma única tarefa e permitem ofertar uma atenção contínua integrada a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde e suas ações baseiam-se na prevenção, promoção, reabilitação e ações curativas e paliativas. As RAIs que temos em nosso país são a Rede de Atenção à Urgência e Emergência, a Rede de Atenção Psicossocial, a Rede de Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas, a Rede Cegonha, a Rede de Cuidados à Saúde da pessoa portadora de deficiência e hoje vamos falar especificamente da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, especialmente falando das doenças cardiovasculares. Mas se antes, precisamos entender qual é o conceito da doença crônica. A principal causa de mortalidade e morbidade no Brasil são as doenças crônicas, que são doenças que persistem por períodos superior a 6 meses e não se resolvem em curto espaço de tempo. Normalmente, têm desenvolvimento lento durante períodos extensos e apresentam um efeito de longo prazo, né, difícil de se prever. Elas acompanham o indivíduo durante um tempo relativo da sua vida e, em muitos casos, não há cura, apenas tratamentos periódicos, né, tornando-se assim um agravante no bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo, como diabetes, cânceres,
doenças respiratórias crônicas, doenças infecciosas como o HIV, distúrbios mentais, cegueira, entre outros, inclusive as doenças cardiovasculares. O conceito de doença cardiovascular. As doenças cardiovasculares, elas são doenças caracterizadas, nos vasos sanguíneos e no coração, ou seja, no sistema circulatório. Elas são determinadas, elas são caracterizadas pelas manifestações clínicas que elas apresentam. Por exemplo, a doença coronariana, ela é caracterizada pelas doenças nos vasos que vão irrigar o músculo cardíaco, enquanto que a cerebrovascular, ela é caracterizada pela doença nos vasos que irrigam o cérebro. A doença arterial periférica, ela é aquela doença nos vasos sanguíneos que vão irrigar os membros superiores e inferiores, ou seja, os braços e as pernas. A doença cardíaca reumática, ela é uma doença que ela causa danos ao músculo cardíaco e válvulas cardíacas devido a uma febre reumática, que é uma febre causada por bactérias estreptocóccicas. A cardiopatia congênita, é uma má formação na estrutura do coração e é uma doença que ela vai existir no indivíduo desde o seu nascimento. Também há a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, que é uma doença caracterizada por coágulos sanguíneos, nas veias das pernas, que podem acabar desalojando e se movendo para o coração e para os pulmões. Bom, fatores de risco das doenças cardiovasculares. Alguns fatores são histórico familiar de DAC prematura, familiar primeiro grau, idade, sexo masculino, 45 anos, e mulher acima de 55 anos, tabagismo, IPDH elevado, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, gordura abdominal, sedentarismo, dieta pobre em frutas e vegetais, estresse psicossocial. Dos fatores potencialmente controlados é a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus, apresentam situação crítica do ponto de vista da saúde pública. Estudos apontam para uma prevalência desses fatores na população brasileira acima de 40 anos de idade, de 36% e 10%, respectivamente. Dados epidemiológicos de doenças cardiovasculares no Brasil. Esses dados foram colhidos a partir do estudo realizado pela GPT em 2017, no qual a taxa de incidência padronizada por idade de doenças cardiovasculares no Brasil atingiu a marca de 687,5 casos por 100 mil habitantes, sendo um número menor no ano de 1990, que chegou a 755,6 casos por 100 mil habitantes. Vale lembrar que essa incidência é calculada a partir de todas as incidências de todas as doenças cardiovasculares que estão acometidas nesse grupo. Para ser realizada, para ser feita, anotam-se todos os nomes das regiões ou cidades, aí é feito a partir do número, da taxa, do número de novo, e, por último, é feita essa incidência. A maior taxa de incidência foi constatada na cidade do Rio de Janeiro, em 2017, com cerca de 709 casos por 100 mil habitantes. E a menor foi computada no estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 646 casos por 100 mil habitantes. Desse modo, essas doenças cardiovasculares e suas complicações resultam num gasto gigantesco para a economia mundial do Brasil, chegando a ser gasto cerca de 4,18 bilhões durante os anos de 2006 e 2015. Esses dados também revelam que o número de mortes por doenças cardiovasculares é altíssimo no Brasil e é ocasionado devido ao crescimento exacerbado da população e, posteriormente, seu envelhecimento. No geral, já foram computadas 266,950
cardiovasculares por 100 mil habitantes no ano de 1990 e esse número quase que dobrou em 2017, chegando a atingir a marca de 388,268 mortes por doenças cardiovasculares no Brasil, considerando assim uma diferença significativa nesses números. Pode passar. Como funciona a rede de atenção às doenças cardiovasculares? Bom, mais importante do que diagnosticar um indivíduo com uma doença isoladamente, seja ela diabetes ou hipertensão, é importante avaliar esse indivíduo ou esse paciente em seu risco cardiovascular, pois esse é um fator de extrema importância para saber quais são as abordagens necessárias para que esse paciente entenda esse tipo de risco. Costuma-se classificar entre os níveis baixos, intermediário e alto, para saber a potencialidade dessa possibilidade. Para isso, os eventos tradicionalmente são computadorizados a partir de uma morte por causa vascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Essa divisão é feita a partir da classificação. Inicialmente, é feita a consulta clínica, que nessa consulta vão ser feitas a anamnese desse paciente, o seu histórico, o histórico familiar e também o exame físico desse paciente. E logo após, é encaminhado para a realização de exames mais complexos, no qual irá diagnosticar se esse paciente tem alguma enfermidade cardiológica ou não. É importante frisar que essa classificação de risco deve ser feita ou repetida a cada 3 e 5 anos, ou até mesmo sempre que necessário, que esse paciente tenha apresentar algum parecido. Bom, como o Marlon falou, as redes de atenção, a assistência da rede de atenção para pessoas com doenças cardiovasculares, inicialmente ela classifica o fator de risco do paciente. E como é feita essa classificação? Ela é feita em 2 etapas de avaliação, sendo a primeira a avaliação clínica. A avaliação clínica ela consiste num processo onde o profissional de saúde, seja um médico ou seja um enfermeiro, ele vai procurar alguns achados clínicos que vão indicar o potencial risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, seja ele alto, baixo ou médio. Esses achados eles também podem ser indicativos para a solicitação de exames. Através deles, os profissionais eles podem vir a solicitar alguns exames complementares para confirmar suas teorias. Alguns achados importantes são a idade, o peso, a circunferência abdominal, mas principalmente um fator extremamente importante para a classificação do risco de vir a desenvolver doenças cardiovasculares são as manifestações vasculares desse paciente e o histórico clínico. Se esse paciente ele já apresentou alguma manifestação, alguma dor no coração, alguma angia no peito, se ele teve algum pré-infarto, como a gente conhece, se ele teve alguma doença vascular, alguma manifestação vascular nas pernas. Então, são esses achados que são extremamente importantes para essa classificação de risco. A segunda forma de avaliação, a segunda etapa, é a avaliação laboratorial, que é onde vão ser feitas a solicitação de exames clínicos e avaliados para confirmar o nível de risco do indivíduo. Quais são esses exames? Eles podem ser a glicemia em jejum e colesterol total, a determinação do perfil lipídico completo do paciente, com a dosagem dos triglicerídeos, né? Em caso de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, pode ser solicitado o exame de creatinina. Em casos de pacientes que tenham doença renal crônica, que é uma patologia, uma comorbidade que pode vir a agravar alguma doença cardiovascular que o paciente venha a ter, é solicitado o exame de urina tipo 1 e também pode ser solicitado o eletrocardiograma para ver se há alguma complicação nos ventrículos do coração desse paciente, para avaliar o funcionamento do músculo cardíaco desse paciente.
Bom, e como essas etapas elas vão entrar no fluxograma de funcionamento da rede? Como eu já falei, primeiramente é feita a avaliação clínica inicial, que vai priorizar a anamnese para saber se o paciente ele tem alguma doença que possa vir a contribuir para o agravamento ou surgimento de algum evento cardiovascular. Quais seriam esses eventos? AVC, infarto, trombose. Então, essa avaliação clínica inicial, ela vai procurar priorizar os achados dessas doenças. Se o paciente tiver essas doenças, ele já vai ser encaminhado diretamente para a segunda etapa da avaliação clínica, que seria os exames laboratoriais. Se o paciente não tiver essas doenças, a gente vai avaliar outros fatores, que seriam a idade, e os fatores de risco, como a minha colega Alessandra falou, tabagismo, obesidade, presença de diabetes. Então, se o paciente tiver esses achados, né, na ficha dele, ele já vai partir para a classificação: baixo risco, risco moderado ou alto risco. Se ele não tiver nenhum desses fatores que a gente encontra na avaliação clínica, ou seja, na anamnese, ele vai partir para a avaliação laboratorial, que seriam os exames para saber algumas taxas do seu organismo, como a glicemia, como eu já falei, a glicemia, o triglicerídeos, para ver se há alguma alteração no organismo desse paciente, para confirmar o seu nível de risco para doenças cardiovasculares. E por que esses níveis de risco eles são tão importantes? Porque é a partir desse nível de risco que a rede de atenção a pessoas com doenças cardiovasculares vai planejar as suas intervenções. É a partir desses níveis de risco que a rede de atenção ela vai fazer o seu planejamento de intervenção para aquele determinado caso. Essas intervenções elas podem ser aconselhamento quanto a fumo, a nutrição, a alimentação saudável, a manutenção do peso, a atividade física, né, que são uma intervenção de baixa intensidade, mas também tem aquelas intervenções que são de média intensidade, que é a intensificação de conselhos sobre o estilo de vida da pessoa, se a pessoa é alcoólatra, se a pessoa é fumante. Também a nutrição, né, com uma dieta rica em características cardioprotetoras que venham proteger o sistema cardiovascular da pessoa, do paciente, né? Se a pessoa for tabagista ao extremo, pode ser considerado como intervenção um aconselhamento ao uso de uma farmacoterapia, né, para combater esse tabagismo, um programa de atividade física também, é uma intervenção de médio porte, de média intensidade. E também temos aquelas intervenções que estão de extrema intensidade, que é para aqueles pacientes que possuem já um histórico clínico favorável ao surgimento de doenças cardiovasculares. Então, a gente vai intervir para que essas doenças não venham contribuir para que o paciente venha piorar. Então, seriam a intensificação de tratamento para pacientes com hipertensão, o uso de beta-bloqueadores para aqueles pacientes que tiveram algum infarto, alguma manifestação do seu coração, e também o combate à diabetes, né? E intenso tratamento para pacientes com doenças renais crônicas. Então, seriam essas as intervenções da rede de atenção aos pacientes com doenças cardiovasculares. Atribuições do enfermeiro na rede de atenção às doenças crônicas, principalmente o eixo cardiovascular. Nessa parte, o enfermeiro, primeiramente, vai realizar a consulta de enfermagem, abordando, assim, os fatores de risco para esse paciente, o tratamento que ele deve seguir, se vai ser medicamentoso ou não, e tirar todas as dúvidas desse paciente. E sempre procurando falar de uma forma menos complexa para que todas as informações sejam repassadas e as dúvidas do paciente sejam sanadas. É importante também, nesse quesito, desenvolver atividades educativas que busquem a promoção da saúde, seja ela de forma coletiva ou individual, no grupo específico que esse enfermeiro ficou para fazer essa atividade. E também estabelecer junto à sua equipe estratégias para a adesão de grupos de risco a esse programa, como os hipertensos, os obesos, os diabéticos e também os tabagistas. Pode passar.
Bom, gente, né? Considerações finais, né? Devido a todos esses aspectos que a gente apresentou durante a nossa aula, é totalmente visível a importância dessa rede de atenção, tendo em vista que há um número muito alto de incidência e de mortalidade por conta das doenças cardiovasculares. E como elas são uma manifestação crônica, ou seja, uma manifestação que vai afetar o indivíduo por muito tempo ao longo da sua vida, é importantíssimo tanto para nós estudantes de enfermagem como para outros demais profissionais e para a população em geral saber que há essa rede de atenção especializada para esse tipo de doença, porque essa rede ela visa a melhoria, né, da qualidade de vida das pessoas portadoras dessas enfermidades e também porque essa rede ela vê sempre a prevenção para que esses pacientes eles não venham a piorar ou a ter algum evento que possa levar a sua vida ou agravar ainda mais o seu quadro de saúde. Então, é muito importante que tenha esse conhecimento a respeito dessa rede, né? É muito importante que nós, estudantes, possamos ver como podemos contribuir para essa atenção a esses portadores. Então, essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que possamos ter contribuído para o enriquecimento do conhecimento de vocês. É isso e muito obrigada.